Normalmente, quando nós estamos folheando a nossa Bíblia, acreditamos, pelo passar das páginas, que pouco tempo tem passado do último livro da Bíblia, ou do Antigo Testamento, e o primeiro livro do Novo Testamento. Mas, na verdade, entre esses dois livros, se passaram muito tempo. Cerca de 400 anos. E durante esse período, Deus não tinha mais se revelado diretamente com o seu povo. Imagine então um povo de Israel, acostumado a ouvir a voz de Deus, os profetas falando a vontade de Deus, ficarem 400 anos sem ter uma orientação direta de Deus. E não foram apenas 400 anos de paz. Muitas coisas aconteceram que mudaram a história do mundo e a história de Israel de cabeça para baixo. Eu lembro que algumas vezes, quando nós passamos o tempo, algumas coisas a gente acha que tem a sensação que não muda. Passa ano, entra ano, e tem coisas que são iguais. A gente muitas vezes fala de pessoas, né, que parece que nunca envelhecem. Nossa, entra ano, passa ano, a pessoa está igual. Ou aquele amigo que nós não vemos ele há tantos anos, mas quando nós nos encontramos, parece que não passou nem um dia. Continuamos conversando da mesma forma, mas há situações que um tempo muda tudo. Muda na questão de que nós vamos mudando, muda na questão que acontece tantas coisas que impactam a nossa vida, do lado positivo ou do lado negativo. Eu posso aqui ficar pensando, existem tantas coisas que já aconteceram na nossa história, no nosso país, na nossa região, que mudaram a vida das pessoas. Podemos pensar aqui talvez, os irmãos, eu acredito que dos irmãos mais velhos podem lembrar da mudança que foi a entrada do Plano Real no Brasil. A mudança da moeda do Brasil. Foi algo que mudou a vida de muitas pessoas. Daí por diante eles começaram a ter uma oportunidade graças a essa mudança da moeda. Um ambiente bem grande que mudou. Temos aí também a entrada da internet. Como a internet entrou e modificou a nossa forma de viver. Tanto que hoje em dia, se podemos colocar, quase que todos os empregos, quase todos os ramos utilizam da internet para alguma coisa. Se não para fazê-lo, mas para obtê-lo. Negociações, acordos. A internet revolucionou tudo que nós conhecemos. E do lado negativo, quem não lembra do período da pandemia? Onde tantas coisas aconteceram de âmbito negativo, que mudaram hábitos, costumes que todos nós aqui tínhamos. E isso, eu digo, em questão de poucos anos. Não chega nem perto de 400 anos, sem o povo de Deus falar com ele. Durante esse período de 400 anos, aconteceu a queda do Império Persa. O império que libertou Israel do cativeiro, que deu permissão para o povo de Israel voltar para sua casa e poder louvar a Deus, poder cultuar a Deus livremente. Esse império tão bom para o povo de Israel foi derrubado. Houve a ascensão de Alexandre da Macedônia, também conhecido como Alexandre o Grande. Dominou a Pérsia com batalhas inesquecíveis, com momentos que os irmãos, nesse período da queda da Pérsia, vão lembrar de algumas batalhas conhecidas como os 300. A guerra que deu o nome das Olimpíadas. Muitas lutas aconteceram nesse período de transição entre esses dois impérios. Houve também a queda do Império Grego. Alexandre morre cedo, entrega todo o seu império a 4 grandes generais, e eles começam a disputar entre si, e para manter o controle desse tão grande império, eles são muito duros, proíbem o culto que os persas tinham dado ao povo de Israel. O templo
de Jerusalém foi profanado. Uma estátua de um deus grego tinha sido colocada dentro do templo de Israel. O povo estava sedento por uma libertação. Estava orando, pedindo para que Deus os libertasse do Império Grego. E durante todo esse tempo, silêncio. E depois desse império tão cruel, é a ascensão do Império Romano. O império que trouxe a paz por meio da espada. Roma deu a liberdade provisória ou parcial ao povo de Israel, desde que eles ficassem quietinhos na deles. E foi nesse ambiente de uma paz na ponta da espada que Jesus veio. Que Deus voltou a falar com o seu povo. Você já teve essa sensação de ficar muito tempo sem ter um contato com Deus? Você já se sentiu sozinho nesses momentos de luta, passando por tantas coisas, e quando estamos orando, só perguntando: Senhor, onde o Senhor está? O povo de Israel estava sedento por uma palavra do Senhor, mas nada estava vindo. Então, de repente, Deus volta a falar com o povo. Um anjo aparece e fala para um profeta, para um sacerdote. Tem alguém mais qualificado para conseguir transmitir a palavra de Deus no tempo do povo do que um sacerdote? Que vivia cultuando a Deus no templo, que conseguia ofertar, ensinar o povo. Foi a pessoa perfeita para que Deus voltasse a falar com o seu povo. Mas nesse momento, quando Deus se revela, Zacarias duvida das palavras de Deus. 400 anos se passaram, mas quando Deus age, o homem duvida. Irmãos, isso pode ter acontecido porque vamos estar observando o versículo 6, diz que tanto Zacarias quanto a sua esposa eram pessoas irrepreensíveis, justas, tanto perante o povo quanto a Deus. Irmãos, isso aqui é mérito dele. Não estou dizendo que isso aqui é um ponto negativo, mas o que eu quero colocar nos irmãos é que, por causa que passou tanto tempo sem Deus falar diretamente com o seu povo, o povo de Israel, ele teve que sobreviver com a memória que eles tinham da palavra de Deus. Eles tinham que sobreviver, continuar obedecendo a Deus, somente com aquilo que eles lembravam. E isso é muito perigoso, irmãos, porque muitas vezes, quando nós começamos a confiar demais naquilo que nós já conhecemos sobre Deus, nós paramos de mergulhar na palavra de Deus, de estudar com afinco. Porque fala, não, eu já passei tantos anos estudando, já estou na igreja há tantos anos, eu conheço a Bíblia. E paramos de meditar, paramos de ler a Bíblia com tanto cuidado, com tanto zelo, porque nós sempre vamos dizer, eu tenho tempo de crente, eu conheço já a Bíblia. Não sei se já aconteceu com algum dos irmãos de estar trabalhando em alguma coisa e ter que fazer algum ajuste em algum equipamento. E as pessoas estão à sua volta, para onde tem que ajustar? E você fala, tem que ajustar para tal frequência. Tem certeza? Tenho. Eu li o manual. Quando? Quando eu comprei, há uns 10 anos atrás. Eu lembro, tem que ajudar para tal frequência. Aí você vai convicto e faz errado. Aí você vai lá, pega o manual, não, errei por pouquinho. Tinha que colocar no canal 1, coloquei no 2. Pouca coisa. Mas por causa desse detalhe você queimou o equipamento. Espero que isso não tenha acontecido com os irmãos. Não aconteceu comigo com o equipamento que eu peguei do meu sogro emprestado, lá no tempo do seminário. Acreditava que sabia,
Fui mexer, por um detalhe, quebrei um equipamento novinho. E depois ainda tive que pedir a mão da Natália e namoro. Imagina a situação. Irmãos, nós precisamos tomar muito cuidado quando nós queremos confiar na nossa memória. Temos que tomar cuidado quando nós queremos confiar naquilo que já aprendemos. Não no quesito que aquilo que já aprendemos é ruim. Mas temos que não depender somente da nossa memória. Temos que sempre ter a consciência. Se eu deixar somente para a minha memória me ajudar, eu estou correndo um sério risco de cometer enganos. É a mesma coisa se nós colocássemos, antigamente, era o comum entrar no carro e mudar a estação do rádio para ouvir alguma música, alguma notícia. E algo que acontecia muito era que quando você não acertava direito a frequência da estação, a estação era 103.3, aí você colocava 103 e você ouvia com um chiado, mas se dava para ouvir. Mas se você ajustasse exatamente para a frequência certa, o som saía impecável. Irmãos, muitas vezes nós cometemos erros muito pequenos, porque confiamos na nossa memória, confiamos em nossas próprias capacidades. E aos nossos olhos nós podemos dizer, é pouca coisa. Mas imagine se uma pessoa está construindo uma parede e tem um pequeno desnível de meio centímetro no começo dela. Quanto não vai ser esse desvio quando você terminar de construir? Essa parede não vai ser boa para o uso. Você vai gastar muito mais material depois para tentar consertar. Irmãos, nós temos que deixar de confiar em nossas capacidades, nossa memória. Outra coisa que nós também temos que tomar cuidado é que nós não temos como saber qual é o conhecimento que vamos precisar. Imagine aqui que eu estou há muito tempo sem ler a palavra de Deus, sem ter uma experiência com Deus, sentir que Deus está trabalhando na minha vida. E eu estou confiando na minha memória. E entro em um novo projeto, entre um novo desafio para a minha vida. Um projeto de oração, algo do meu trabalho, na minha vida espiritual, minha vida emocional. Eu não sei o que esperar. É sábio não pedirmos a orientação de Deus para algo novo que nós nunca entramos? Eu fico imaginando igualzinho nos tempos antigos das viagens. As pessoas se programavam dependendo daquilo que elas já conheciam. Eu tenho que fazer uma viagem para um país distante, antigamente, sem carro, sem avião. Então, o que normalmente as pessoas faziam? Levavam a início certos mantimentos, mas não levavam o mantimento total para a viagem, porque senão ia ser muito gasto. Imagine você numa viagem de 3 meses, de carroça, de cavalo, andando, e levar comida para 3 meses. Provavelmente você ia demorar muito mais por causa do peso. Então, normalmente, os viajantes levavam comida para um período curto, até onde eles sabiam que eles tinham um armazém. Então, eles iam até esse armazém, compravam mais mantimentos e viajavam até um outro armazém, ou até um ponto que eles conheciam, onde sabiam que lá tinha um rio, lugar para caçar. Era assim que eram feitas as viagens. Eles não iam avançando sem pensar no que eles iriam precisar. E muitas vezes, irmãos, nós tomamos passos, confiamos naquilo que nós já sabemos, mas num caminho completamente novo. Como que eu vou fazer isso? Mas eu conheço a palavra de Deus, eu já li muito, eu sei o que eu estou fazendo, eu não duvido. Mas nós também temos um segundo ponto. É uma linha muito fina que existe entre confiar naquilo que aprendemos e confiar em si só, em si próprio.
É uma linha muito fina, que qualquer deslize irá nos levar a um castigo, a penalidades. Vamos observar um versículo, Salmo 119, versículo 5, está aí na tela. Não vamos abrir, mas eu gostei da última vez que eu convidei os irmãos para estar participando. E eu vou pedir para um irmão estar lendo esse texto. Eu vou pedir para o irmão Dini, por favor, esteja lendo para nós, Salmo 119, 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Obrigado, irmão. Quando nós lemos esse versículo, infelizmente, nós já somos contaminados com a nossa realidade. Quando o texto aqui, o salmista está falando de lâmpada para os meus pés, nós temos a ideia de uma lâmpada nos nossos dias de hoje, que ilumina uma área bem grande, que pode iluminar até metros, dependendo da força. É um flash muito grande hoje em dia. Mas naquele tempo, a lâmpada que as pessoas usavam não iluminava muito. Era exatamente o passo que você tinha que dar. Então a lâmpada que o salmista está dizendo é aquilo que te traz luz para o próximo passo. Então o salmista está dizendo aqui, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, ou seja, aquilo que eu preciso conhecer para dar o próximo passo está na palavra de Deus. Eu preciso meditar, estudar a palavra de Deus para dar um passo de cada vez. E luz para os meus caminhos. Ou seja, a cada passo que eu der, eu tenho que pedir a orientação de Deus. Eu preciso buscar na palavra de Deus o que eu devo fazer. Essa é a orientação da palavra de Deus. Não faça planos sem antes meditar na palavra de Deus. Pedir orientação de Deus. Essa é a ideia. Mas nós somos um pouco agoniados. Nós sempre vamos pensando já no dia seguinte, no amanhã. E olha o que a Bíblia diz sobre isso. Vou pedir para outro irmão estar lendo. Estava com saudade da irmã Raquel nos cultos. Estava na Alemanha. Por favor, irmã Raquel, leia para nós. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trata os seus cuidados. Basta ao dia seu próprio mal. Amém. Obrigado, irmã. Conhecemos também, em outra versão, que para cada dia basta o seu mal. Irmãos, a Bíblia dizendo, não adianta você se preparar para o futuro que você não conhece. Você vai começar a criar planos, sua mente vai começar a ficar cheia desses planos. Olha, pode acontecer isso, eu tenho que me preparar para aquilo, mas você não tem o controle de amanhã. E a Bíblia está dizendo, olha, a cada passo que você der, confie em mim. Os passos de amanhã, deixe para amanhã. Confie em mim também. Eu estou te preparando, eu estou cuidando de você a cada dia. Eu quero cuidar de você dia a dia. Então nós não podemos, irmãos, confiar na nossa memória, não podemos confiar em nós mesmos. Porque Deus quer cuidar de cada um de nós dia a dia. Se eu fico um tempo confiando no que eu já sei, eu não estou dependendo de Deus. Eu não estou dependendo da palavra do nosso Deus. Irmãos, novamente, é uma linha muito fina entre confiar naquilo que eu já aprendi, naquilo que eu sei, e confiar em mim mesmo. E se nós bobearmos um instante, estaremos caindo na armadilha de Satanás. Eu gosto muito de um versículo, esse é o versículo tema, lá do seminário, onde eu estudei. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Podemos colocar aqui tranquilamente que Zacarias entrava nesse quesito. A Bíblia demonstra que ele era um homem íntegro, irrepreensível, ou seja, ele era um homem que tentava tudo que estava ao seu alcance
para não desagradar a Deus. Mas aí tem um porém, há um acréscimo nesse versículo. Além de buscar as coisas que não agradam a Deus, de ficar longe dessas coisas, eu tenho que ficar longe das coisas que não agradam a Deus, mas tem um além. Eu não posso somente fugir disso, eu preciso fazer algo a mais. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medito de dia e de noite. Irmãos, voltou. Irmãos, o que o texto está dizendo? Voltou? Voltou. O que o texto está dizendo? Olha, você precisa fugir das coisas que desagradam a Deus, mas você também precisa meditar constantemente na minha palavra. Para você conseguir continuar nesse caminho irrepreensível, você precisa gostar de estudar a palavra de Deus. Não há outra forma de conseguir permanecer firme nos caminhos de Deus. Precisamos constantemente voltar às Escrituras. Infelizmente, a cultura brasileira não é uma cultura de leitores. É difícil, de âmbito geral, falarmos de quantos livros nós já lemos. Como é fácil falar, eu já li tantos livros. Isso é uma pena. Existem inúmeros livros que seriam muito bons para a vida espiritual das pessoas, que nós possamos ler. Mas o que me deixa mais triste é que esse costume, essa cultura de não ler, afeta também na leitura diária da palavra de Deus. Como é difícil reservar tempo para ler a Bíblia. Irmãos, se nós não tomarmos cuidado, o dia passa e nós não sentamos para ler um versículo da palavra de Deus. Nós passamos o dia correndo, resolvendo inúmeros problemas, ajudando muitas pessoas, mas não conseguimos parar para ler a Bíblia. Se nós não dedicarmos tempo exato, de qualidade, falar, é agora que eu vou sentar e ler a Bíblia, se eu não colocar isso como uma meta, como objetivo do meu dia, nós não fazemos. Temos que nos policiar para ler a palavra de Deus. Enquanto a Bíblia nos alerta, se você não estudar, se você não ler, você vai ficar refém da sua memória. Você vai ficar refém daquilo que você acha que sabe. E aí vão começar os problemas. A curto prazo, às vezes, passa. Mas ao passar do tempo, as evidências e as consequências dessa sabedoria parcial que nós temos, vai cada vez se agravando. Não estou dizendo que é vergonha quando nós nos confundimos. Queremos citar um versículo, queremos falar alguma coisa e confundimos. Isso não é o problema. O problema é quando nós fazemos isso constantemente e achamos que está tudo bem. Falando, pelo menos eu sei mais da Bíblia que outras pessoas. Mesmo confundindo, trocando muitas coisas. Esse que é o perigo. Eu conheço a Bíblia de uma maneira bagunçada, mas eu conheço. E isso já é o suficiente para mim. Irmãos, precisamos tomar muito cuidado. Um segundo motivo que nós temos aqui é quando designamos as formas que acreditamos ser as necessárias para Deus nos ensinar. Zacarias aqui era um sacerdote, ele conhecia a história do povo de Israel. Mas ele provavelmente, por ser um homem reto, íntegro, ele sabia como Deus se revela. Mas muitas vezes nas nossas vidas, nós é que escolhemos o padrão para Deus trabalhar em nossas vidas. E isso é um perigo tremendo. Vou dar uma história, contar uma historinha para os irmãos. Certa vez um pastor renomado, bem famoso, conhecido, voltou para sua cidade natal.
E ele estava muito desejoso, estava orando há muito tempo para ter a oportunidade de levar os seus amigos de infância à igreja. A uma igreja pequena que tinha sido formada na cidade. E ele estava orando, Senhor, quando eu chegar lá, por favor, me dá uma oportunidade de levar os meus amigos de infância para essa igreja. E quando ele chegou, os 3 amigos que ele orou aceitaram o convite. Relutosos, mas aceitaram ir. Quando eles chegaram lá, as pessoas da igreja, uma cidade pequena, pessoas bem simples, humildes, roupas simples, chegaram, cumprimentaram todos com muita alegria, cumprimentaram. E o pastor ficou olhando e falou, poxa, igreja pequenininha, simples, não está acabada, acho que vai deixar uma má impressão para os meus amigos. Chegou na hora do louvor, das músicas, pessoas que estavam na direção eram pessoas simples, não tinham muita instrução musical. Algumas músicas até mesmo eram cantadas a capela, sem acompanhamento, porque eles não sabiam tocar. E o pastor nessa hora falou, ô Senhor, orei tanto. Aí os meus amigos vêm, aí nem cantando o povo estava conseguindo. Ai Senhor, que a mensagem seja boa para impactar o coração deles. O pastor sobe e também tem uma mensagem bem simples. A mensagem falando que Deus ama. E a tese da mensagem era, Deus te ama. E o pastor, de maneira bem simples, repetia isso constantemente. A cada ponto, Deus te ama, Deus te ama. E esse pastor famoso já aqui. Igreja não está boa, louvor não está bom, mensagem fraca. Nossa, deveria ter convidado os meus amigos a vir lá na minha igreja. Igreja grande, bonita, as pessoas conhecedoras das palavras, uma equipe boa de música. Eu vou pregar, eu vou expor a palavra de maneira efetiva, clara. Vou ter que orar mais para Deus me dar mais uma oportunidade para os meus amigos irem para a igreja. E eu vou convidar ele para a minha. Porque essa aqui é fraca. Não dá certo. Quando eles estavam saindo da igreja, entraram no carro, o pastor não quis nem comentar, porque ele estava desapontado. Então o primeiro amigo disse, rapaz, que pessoas maravilhosas daquela igreja. Eu estava morrendo de medo de as pessoas serem todas snob, não querer falar comigo, mas gente simples, boa, que nem a gente. Nossa, gostei demais. E a igreja? Bonitinha. Nossa, gostei demais. Chegou o segundo. Rapaz, que música. Rapaz, a letra daquela música era maravilhosa. Eu tive até que pedir para o rapaz que cantou lá a capela, eu pedi a letra para mim. Nossa, gostei demais. E o terceiro amigo chorando, falando, eu precisava ouvir que o meu Deus me ama. Porque eu estava passando por um momento de dificuldade e estava sozinho enfrentando aquilo. E ouvir daquele pregador que Deus me ama foi aquilo que eu precisava. Irmãos, não é errado nós crescermos espiritualmente, aprendemos mais da palavra de Deus e começarmos a exigir estudos melhores, aprendizados melhores. Isso é bom. É isso que nós temos que fazer, cada vez crescer mais. Mas utilizar esse crescimento para conseguir perceber o agir de Deus até nas coisas mais simples. Nós não podemos querer limitar a ação de Deus. Deus nos ensina como Ele quer, mas já dando adendo, a forma que Deus quer está na palavra de Deus. Não é do jeito que, Deus quer falar comigo desse jeito. Calma lá, tem regras, mas as regras quem escolhe é Deus. E Ele já deixou todas aqui. Deus trabalha nas nossas vidas de maneiras que nós, muitas vezes, se não colocarmos o nosso orgulho para fora,
Não vamos perceber. Mas quanto mais nós vamos estudando da palavra de Deus e pedindo a Ele, Senhor, me deixe sensível para ouvir, para aprender, me deixe sensível para ver quando o Senhor está agindo, até nas menores coisas, nós podemos tirar ensinamentos, podemos tirar oportunidades para crescer, oportunidades para servir. Mas nós precisamos estudar, crescer, mas sempre lembrando, quem escolhe como eu aprendo, como Deus trabalha, é Ele. E uma das formas que muitas vezes nós nos preocupamos é porque nós gostamos de nos comparar. É tão comum nos comparar, tanto em quesito individual, como até mesmo de igrejas. Individualmente, nós sempre vamos olhar, nossa, aquele irmão é tão talentoso, aquele irmão ali é preparado, ele estudou. Eu não tenho o conhecimento que ele tem, eu não tenho as qualificações que ele tem, eu não tenho a desenvoltura que ele tem, eu não posso servir, ele que tem que servir. Vamos lembrar da parábola que Jesus nos ensinou sobre os servos e os talentos. Não vou colocar ali no quadro, por causa do nosso tempo. Mas aqui naquele momento, um servo recebeu quantos talentos? 5. Um segundo ganhou quanto? 2. E um? 1. E o seu senhor falou, olha, eu vou dar esses talentos, esses recursos, e vocês têm que trabalhar e render esse dinheiro. Aquele que tinha recebido 5 talentos fez o seu melhor, trabalhou com excelência e dobrou, conseguiu mais 5. O servo que tinha conseguido apenas 2, tinha recebido 2, também trabalhou com excelência e dobrou e conseguiu mais 2. Só que aquele que estava com medo de servir, o que ele fez? Escondeu, enterrou aquele dinheiro. Irmãos, muitas vezes nós queremos comparar não a dedicação dos servos, mas a quantidade que eles obtiveram. A parábola aqui não quer ensinar que você tem que conseguir muitos resultados para Deus. Ela quer ensinar que você precisa ser fiel naquilo que Deus te dá. Se Deus te deu a capacidade com 5 talentos, você tem que trabalhar o seu melhor para os 5. Se você recebeu 2, trabalhe o seu melhor. Seja eficiente. Busque excelência naquilo que Deus te deu. E aí vamos observar o padrão que Deus quer. A excelência naquilo que nós temos. A excelência naquilo que Deus te deu condições para fazer. Deus se alegrou da mesma forma daquele que teve resultado de 5 com aquele que teve resultado de 2. Irmãos, Deus está interessado na nossa dedicação, na nossa fidelidade. Ele não está observando em si os números ou a quantidade do resultado, mas sim na nossa fidelidade. Deus não vai cobrar de ninguém além do que nós podemos fazer. Essa é a promessa que Ele faz. Mas Ele vai cobrar aquilo que Ele sabe que nós podemos fazer. Nada além disso. E eis que está a questão. Quando passamos por momentos difíceis, e Deus dá a oportunidade da mesma forma que deu para Zacarias, um homem conhecedor da palavra de Deus. E observe que ele poderia ser uma bênção transmitindo essa mensagem. O que ele fez com essa palavra? Ele duvidou dela. Ele não quis ir para frente. Ele não quis acreditar que Deus queria usá-lo. Mesmo sendo alguém conhecedor da palavra de Deus. Mesmo sendo alguém que estava servindo. Ele não quis ser usado por Deus. Ele duvidou da palavra de Deus. Um segundo motivo, porque nós não acreditamos na palavra de Deus, é porque nós nos dedicamos aos outros no serviço de Deus. Nós nos dedicamos aos outros
no serviço de Deus. Dos versículos 8 a 10, fala que Zacarias, ele servia a Deus no turno dele. Ou seja, eram muitos sacerdotes. Então o rei Davi, há muitos anos atrás, escolheu uma forma para que todos pudessem servir. E assim sem peso, assim de maneira agradável para eles, que eles podiam se preparar para servir. Mas mesmo assim a vida deles estava sempre voltada para cuidar do templo. Então aqui o texto diz que ele foi servir porque era a sua vez no turno. E as pessoas ficaram do lado de fora o aguardando. Muito provável, outros levitas, outros sacerdotes. Irmãos, como é comum nós termos bons planos, temos boas ações, mas as motivações estarem erradas. Podemos ter bons planos e boas ações, mas o que nos motivou não foi o correto. Não sei se isso já aconteceu com você, ou você vai se identificar com isso. Que você começou a servir na igreja por um pequeno incentivo de alguém. Por talvez você se sentir em dívida com uma pessoa da igreja. Poxa, fulano sempre me ajuda, ele sempre fala que está comigo, aí ele me convidou para fazer alguma coisa. Eita, e agora? Não queria, mas eu vou dizer não para ele? Ele sempre está ali para me ajudar? Vou dizer não? Fica feio. Talvez foi assim que começou a nossa jornada. Alguém nos convidando a trabalhar, você constrangido, porque ela é uma pessoa que você gostava, alguém que você admirava, que você sentia dívida por ela, talvez por ser aquele que te levou a Cristo. Eu não posso dizer não para ele, não posso dizer não para ela, eu tenho que fazer. Só que acontece, você começava a trabalhar, servir na obra, você começava a servir por pressão, porque as pessoas estavam olhando, mas você começava a sentir que o que você estava fazendo não dava frutos, ou você sentindo que, olha, não está indo para frente, tem tanta gente melhor. Acontece que você estava agindo da maneira correta, servindo a Deus, ajudando na obra, mas você estava servindo para alegrar uma pessoa. Você não estava servindo para alegrar a Deus. E quando nós servimos não para alegrar a Deus, para mostrar gratidão a Deus, Satanás vai começar a lançar essas dúvidas, vai começar a lançar esses sentimentos. Você está fazendo certo? Você está valendo mesmo a pena? Você está ajudando mesmo? Você está fazendo isso só por causa do fulano? E se ele nem for? Ou se ele falar que ficou ruim? Esses pensamentos vão começar a se formar na nossa mente. Porque nós estamos fazendo para agradar alguém. E não para agradar a Deus. E a minha pergunta é: Deus não fez nada por nós que nos motiva a servi-lo? É tão fácil queremos agradar as pessoas, principalmente daquelas que nós gostamos, não é? Eu sempre lembro, na minha casa, quando eu estava, principalmente voltava do seminário, minha mãe sempre, no primeiro dia, fazia um bolo. Meu bolo favorito. Bolo de cenoura. Com cobertura de chocolate. Chegava, já estava o bolo lá. Eita. Eu nem tomava banho, não limpava direito, já ia direto no bolo. Era meu favorito. Ela fazia porque queria me agradar. Quando eu era mais jovem, também queria agradar alguém, você faz animado. E você se sente bem em fazer isso. Por quê? Você olha o rosto daquela pessoa, feliz com aquilo que você fez, você se sente aquele sentimento de dever cumprido. Ai, como é bom, olha, eu fiz por fulano e ele gostou. Como é bom. Porque Deus é Espírito, devemos louvá-lo, adorá-lo em Espírito, não vemos o seu rosto, escolhemos não servi-lo, não fazer nada por ele. Por quê? Será que Deus está se agradando? Não consigo ver.
Então, se damos um passo para trás, eu sei que eu tenho que servir, eu sei que eu tenho que adorar, mas eu estou fazendo para as pessoas. Será que eu estou no caminho certo? Irmãos, é muito difícil quando entramos nesse dilema, porque a gente fica naquela, e agora? O que eu faço? Descobri que o que me motiva a servir na igreja está errado. Eu tenho que buscar a Deus, servir na igreja para agradar a Deus. Bom, a resposta está aí. Mas o pior é que quando descobrimos o erro, escolhemos parar ao invés de corrigir. Quantas vezes nós já desistimos de fazer algo para Deus quando descobrimos que estávamos fazendo por um motivo errado? Você está servindo, mas você descobre que aquele sentimento que vinha de desânimo era porque você estava fazendo pelos motivos errados. Você foi levado a servir por alguém, mas não era aquilo que você queria, e você descobre isso. Mas agora que você descobriu, não é só corrigir? Fala, Senhor, eu comecei errado, mas agora eu quero servir o Senhor de coração. Esse não deveria ser os passos corretos? Mas não. Muitas vezes as pessoas simplesmente param e alegam, eu estava servindo errado, e para continuar daquele jeito, eu vou parar. Eu me empolguei, fui levado pela emoção, eu vou parar. Irmãos, agora que nós sabemos que estávamos errados, motivações erradas, é só corrigir. É a mesma forma que nós estivéssemos tratando uma questão de saúde por muitos anos, e de repente nós fazemos um exame e descobrimos que aquele remédio que nós estávamos tomando não estava ajudando em nada. Então o que temos que fazer? Parar de tomar aquele remédio e tomar o certo. Já tratou há tantos anos, mas aí escolhe, quer saber? Tantos anos nesse tratamento, tomando remédio errado, agora eu não quero saber de remédio nenhum. Eu vou ficar na minha casa e ponto final, não vou tomar remédio nenhum. E todos os médicos falam, não, mas agora esse aqui é o certo. A gente fez exames, comprovado, está aqui, ó, tudo que você precisa saber. É só tomar esse remédio que vai dar certo. Não quero. Já fiz muito, mas estava errado, não tem problema, eu não quero mais. E a pessoa vai ficar doente. E depois vai reclamar. Porque não queria mais continuar o tratamento da maneira correta. Eu sigo imaginando da mesma forma, irmãos, uma ilustração. Imagine que existe uma empresa que é o sonho para alguém entrar e trabalhar lá. Você começou a trabalhar, estudar no ramo que você escolheu por causa daquele emprego. Aquela empresa é muito boa. Eu ouvi falar que ela nunca demite nenhum funcionário. Só aposentadoria para sair de lá. É muito boa, muitos benefícios, equipamentos excelentes, ambiente, o chefe, ele valoriza os funcionários, é excelente. Eu vou trabalhar, vou estudar muito para um dia conseguir entrar nessa empresa. E ele trabalha, consegue. E ele vai trabalhando todo animado, faz um contrato lá falando, olha, nosso salário é X, mas os benefícios por produtividade triplicam o seu salário. Então, ó, aqui é muito trabalho, é muita exigência, mas nós garantimos que vale a pena. Você aceita? Aceita, eu sempre quis trabalhar aqui. E você começa. Trabalha, feliz porque está realizando o seu sonho. Mas vai passando um ano, vai passando 2 anos, 3 anos na empresa, 4, e você começa a se acostumar com aquele ambiente e começa a reclamar. Nossa, trabalho tanto aqui, estou há quase 10 anos, recebo isso ainda? Tenho certeza que existe emprego melhor lá fora. Eu acho que eu vou começar a mandar currículo, eu acho que eu vou começar a trabalhar em outro local. E você começa a parar de produzir tanto. Mas lá no contrato, o seu salário só aumentava por causa da produtividade. Então o que acontece? Você começa a receber menos. E ao invés de perceber que o seu salário está caindo por causa que você não está fazendo, o que você faz?
reclama mais da empresa. Começa a reclamar mais ainda, porque olha, como é injusto. Trabalho aqui há tanto tempo e meu salário está caindo. E você começa a trabalhar menos ainda. E o seu salário cai de novo. E você começa a reclamar. Para de fazer. Mas a empresa tem o código. Só sai daqui aposentado. Então eles te mantêm, você trabalhando o mínimo, só que de repente você está começando a atrapalhar. Então a empresa fala, olha, eu vou te colocar numa funçãozinha lá no fundo. A gente não vai te mandar embora. Você ainda vai ter os benefícios da carteira, tudo que você tem direito. Mas você vai ficar lá no cantinho. Tá bom? E lá no cantinho a pessoa vive reclamando da empresa. De quem é a culpa? Era o sonho da pessoa estar naquele local. Mas agora que ela está lá, ela se acomodou com um ambiente tão bom que começou a achar problemas. Irmãos, não é assim na nossa vida espiritual? Estamos no melhor lugar do mundo. Estamos dentro da igreja de Cristo. Somos salvos pelo sacrifício que Jesus fez. Estamos no melhor local que existe para estarmos. Recebemos bênçãos além da vida eterna aqui nesse mundo. Somos abençoados constantemente. Deus nos dá a oportunidade para fazermos parte da sua obra. E podemos assim abençoar outras pessoas e sermos abençoados novamente. Mas vai passando o tempo, o nosso fervor espiritual vai abaixando. Vai abaixando. Começamos a achar problemas na vida cristã. Começamos a murmurar. E questionamos a Deus porque não somos mais abençoados como antigamente. Olhamos outros irmãos que são ativos na igreja, que são uma bênção para outras pessoas, e questionamos, Senhor, por que ele é mais abençoado do que eu? Por que o Senhor parece que responde às orações dele, mas não às minhas? Nós não estamos fazendo mais nada por Deus. Recebemos as suas bênçãos, que ele garante que é a vida eterna, cuidados, e ainda queremos mais sem fazer nada. Irmãos, nós temos que lembrar, todo o trabalho que nós fazemos, Deus ele vai se lembrar. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Vou pedir para o Neemias estar lendo esse texto. Hebreus 6, 10, por favor. Porque Deus não é injusto para ficar esquecido do vosso trabalho e do amor que evidenciastes para com o seu nome, pois servistes e ainda servis aos santos. Amém. Obrigado, irmão. O autor de Hebreus está dizendo, olha, Deus não é injusto. Se você serviu a Ele, você serviu a sua obra, Ele vai se lembrar. Deus lembra de tudo que nós fazemos em amor ao seu nome. Ele não é injusto. E ainda o versículo é bem específico. Lembra que eu mencionei que muitas vezes nós começamos a servir por um empurrãozinho de algumas pessoas? O versículo fala, olha, ainda servir aos santos. Ou seja, você está servindo na igreja, você está ajudando os irmãos, às vezes, a princípio, não com a consciência correta, mas Deus ainda vai se lembrar. Fique tranquilo. Deus ele se lembra do trabalho que você fez por Ele. E você será devidamente recompensado. Irmãos, muitas vezes nós não acreditamos na palavra de Deus, porque nós estamos tão envolvidos nas coisas que não damos a oportunidade para Deus falar conosco. Eu quero tanto servir, mas eu não paro e penso, por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo porque eu amo meu Deus? Porque eu tenho uma dívida de gratidão a Ele? Ou eu simplesmente estou fazendo para agradar uma pessoa? Quando nós entendemos que o meu dever é para com Deus, uma alegria vai inundar nossos corações. E eu vou entender como é bom fazer parte da obra de Deus.
eu vou ser motivado cada vez mais a servir. E aquelas lutas que eu fico pensando, poxa, aquele fulano é muito capacitado, ele poderia fazer muito melhor do que eu, talvez, mas Deus deu esse privilégio para você. Ele confia em você para fazer essa função e não ao outro. Ele espera de você essa missão, não com uma cobrança, mas dando uma oportunidade para demonstrar como Ele é grande através da sua vida. Por que às vezes nós duvidamos, não acreditamos na palavra de Deus? Será que há algo que nos impede? Os nossos próprios conhecimentos? A motivação do servir? Tenho mais um último ponto, mas nosso horário já está encerrando. Mas eu gostaria só de fazer menção que muitas vezes nós não acreditamos mais na palavra de Deus porque confundimos o ceticismo com estar em paz com Deus. Ceticismo é duvidar, não acreditar mais. E estar em paz com Deus é estar em paz com Deus. É entregar nas mãos de Deus. Não sei quantos já falaram essa frase. Irmão, estou orando. Irmão, eu entreguei nas mãos de Deus. Agora é com Deus. O que a gente quer dizer com essa frase? Entreguei nas mãos de Deus. Significa, cansei de orar, não sei mais o que fazer. O que Deus quiser, Ele faz. Será que esse é o certo? Será que é isso que Deus quer de nós? Senhor, toma aí, que a bronca é sua. Será? Vamos estar estudando isso no próximo domingo. Vamos estar orando. Convido os irmãos a estarem abaixando suas cabeças. E refletindo, quais são os nossos motivos para não estarmos acreditando no poder da palavra de Deus? Se Deus disse que devemos testemunhar, se Deus disse que Ele iria nos capacitar para realizar a sua obra, o que nos impede de servir? O que eu tenho feito para demonstrar a gratidão pelo meu Salvador? Será que eu conheço tanto da Bíblia que eu impeço que Deus fale comigo? Eu estou escolhendo a maneira que Deus deve me ensinar? Ou pelo conhecimento que eu tenho, eu fico admirado como Deus fala até mesmo nas coisas mais simples? Eu consigo ver as oportunidades que Deus tem lançado na minha frente. Não podemos servir a Deus porque outra pessoa incumbiu isso a nós. Devemos servir a Deus porque nós o amamos. E da mesma forma que gostamos de agradar aquelas pessoas que nós amamos, devemos querer agradar a Deus, porque Ele nos ama e que nós devemos amá-lo também, graças ao amor que Ele já demonstrou na cruz por nós. Se existe alguma coisa que te impede de confiar na palavra de Deus, eu convido você a estar orando e pedindo perdão a Deus. Senhor, peço perdão porque existe algo na minha vida que me impede de servir, que me impede de acreditar nas suas palavras. Talvez é um hábito, talvez é uma situação, uma pessoa, seu ego, orgulho. Se existe algo assim, Senhor, por favor, remova da minha vida, para que eu possa servir ao Senhor
ver quando o Senhor deseja me usar. Porque é para isso que nós vivemos, para espalhar a glória de Deus. É para isso que Deus nos salvou e conta conosco. Se há alguém assim, eu gostaria de orar por você. Existe algo que você quer mudar na sua vida? E hoje você quer se dedicar e falar: Senhor, eu quero servir melhor. Eu quero acreditar em todos os momentos no poder da sua palavra. Há alguém assim? Eu quero orar por você. Orar para que Deus fortaleça esse compromisso. Senhor, eu quero servir melhor. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Muitas vezes nós nos acomodamos. Que nós não possamos, que nós não queiramos que isso continue. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por esse dia. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra diz que o Senhor é todo-poderoso e pode fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o Seu poder que opera em nós. Ou seja, o Senhor tem dito que nós somos os instrumentos, nós somos os canais para que o Senhor haja na vida dos outros. Para que nós possamos então, Senhor, ser bênção. Nos ajude, Senhor, a servi-lo com alegria, servi-lo com o motivo certo. Esse é o nosso desejo, essa é a nossa oração. Guie-nos, Senhor, durante toda essa semana, que nós possamos estar pensando nisso. Eu quero acreditar nas Tuas palavras. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Nosso culto está encerrando, irmãos. Enquanto o piano toca, estejam orando. Lembre de estar orando no nosso irmão José Timóteo. Que Deus possa estar trabalhando em sua vida e da sua família. Que Deus nos dê uma boa semana. Vamos estar, assim que o piano encerrar, nosso culto estará encerrado.